Boa tarde, hoje, 29 de outubro de 2021, desejando aqui uma excelente tarde de trabalho para todos nós. Em nome da Universidade FUMEC, estamos com a apresentação da dissertação da mestranda Núbia Rezende Salomé, cujo o título é Alteração Administrativa do Prenome e do Gênero das Pessoas Transgênero, Reflexões no Registro Imobiliário Brasileiro. Trabalho que eu tive a honra de orientar. Agradeço aqui o professor Sérgio Zandona, coordenador do nosso programa, amigo já de longa data, pela sua presença. Também o doutor Aflaton Castanheira, mais uma vez aqui, com seu tempo, nos prestigiando. Também cumprimentar aqui o doutor Bruno Bernardes, egresso, a Sandy também, e a Lilian Aparecida nos prestigiando. Eu vou passar a palavra aqui ao nosso coordenador do programa para as suas considerações preliminares, antes de submeter a palavra para a Núbia. Professor Sérgio. Professor Paulo Márcio, agradecer pelo convite, agradecendo o convite também da mestranda Núbia Salomé. É uma honra estar aqui nesse momento de coroamento de um trabalho muito sério que foi feito pela Núbia, né? E cumprimentar oficialmente agora o professor Dr. Aflaton Castanheira, né? Mais uma vez, né, aqui no nosso programa, é uma honra. Espero que no futuro breve, pessoalmente, né, nos brindando aí com a sua visita no campus da Universidade FUMEC, em especial nas projeções para o próximo ano. Uma honra tê-lo aqui novamente, professor Aflaton. E cumprimentando, né, também, não poderia deixar, né, de cumprimentar meu dileto amigo, uma referência que eu tenho na academia, o professor Bruno Bernardes, e as queridas mestrandas que aqui estão também, a Lília e a Sandy. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Então, para já possamos dar prosseguimento, eu passo a palavra à Núbia, pelo prazo regimental, para fazer a sua exposição oral, e em seguida passaremos a palavra ao Dr. Aflaton para as suas considerações e eventuais perguntas. Fique à vontade, Núbia, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer e cumprimentar o professor Paulo Márcio pela zelosa orientação e pela atenção a mim dispensada sempre. Cumprimentar e agradecer o professor Dr. Aflaton Castanheira Maluf pelo incentivo e por aceitar compor a banca examinadora. Cumprimentar e agradecer também ao professor Paulo Márcio pelas orientações e pelas críticas construtivas desde sempre, inclusive na minha qualificação. Eu aproveito ainda a oportunidade para registrar os meus cumprimentos ao magnífico reitor da Universidade FUMEC, professor Dr. Fernando de Melo Nogueira, e ao ilustríssimo diretor da FCH, professor Rodrigo Suzana. Por fim, registro os cumprimentos a todos aqui presentes, Bruno e Sandy e Lilian. Bom, a minha pesquisa, ela tem como título a alteração administrativa do prenome e do gênero das pessoas transgênero, os reflexos no registro imobiliário. O trabalho tem, então, como tema tratar das possíveis implicações que a alteração administrativa do prenome e do gênero podem trazer ao registro imobiliário brasileiro. Detectada, né, a necessidade de se trazer uma maior proteção jurídica aos direitos da personalidade dos indivíduos transgênero e diante da ausência de previsão legal específica sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em 2018, na ação direta de inconstitucionalidade 4275 do Distrito Federal, passou a admitir que a alteração do prenome e do gênero se desse diretamente perante as serventias extrajudiciais, especificamente o registro civil das pessoas naturais. E para conferir uma maior efetividade a essa decisão do STF,
o CNJ editou o provimento 73, de 28 de junho de 2018, que trouxe o procedimento a ser adotado pelas serventias do Registro Civil. Ocorre que essas alterações de prenome e gênero, elas geram impactos em todas as relações jurídicas, com reflexos, inclusive, no registro de imóveis. Daí a importância, né, de se estabelecer as diretrizes para alteração para que essas alterações sejam feitas também perante o registro de imóveis, tão logo sejam realizadas diante do registro civil. Como problema de pesquisa, indaga-se se o modelo adotado pelo CNJ, por meio do provimento 73, garantiria a preservação dos direitos fundamentais dos indivíduos transgênero e também da segurança jurídica, especialmente no que diz respeito ao registro imobiliário. Como hipótese, afirma-se que o provimento 73 de 2018, mesmo que tendo sido oriundo de uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade, ele acaba por fomentar a insegurança jurídica no âmbito do registro de imóveis, potencializando a judicialização de possíveis questões que envolvam, né, a alteração do prenome e do gênero. A pesquisa ela se justifica pela necessidade de se estabelecer uma crítica ao modelo adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, com o provimento 73, de 2018, na tentativa de apontar alguns pontos obscuros que envolvem os direitos da personalidade do transgênero e a segurança jurídica do sistema registral imobiliário. Como marco teórico, a pesquisa adota o conceito de análise estratégica do direito, de Frederico Andrade Gabristi, que sustenta que a interpretação e a aplicação das normas jurídicas, elas devem se dar no sentido de prevenir e solucionar os conflitos da vida em sociedade, atribuindo ao jurista um comportamento mais proativo e até mesmo criativo, buscando trazer interpretações jurídicas e soluções passíveis de concretizar os objetivos realmente buscados pelas pessoas, evitando com isso a geração de mais conflitos. O objetivo geral da pesquisa é identificar o potencial quadro de judicialização e insegurança jurídica no âmbito do registro de imóveis, decorrente do modelo adotado pelo provimento 73 de 2018. São os objetivos específicos da pesquisa: identificar o papel do ordenamento jurídico no tratamento do transgênero, a partir dos conceitos de dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da análise estratégica do direito. Demonstrar a complexibilidade e os reflexos dos aspectos registrais imobiliários na alteração do prenome do gênero, analisar o provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça sobre o potencial quadro de insegurança jurídica que ele pode trazer, formular mecanismos que garantam a segurança jurídica e o respeito à dignidade da pessoa humana no âmbito do direito registral, no que se refere à alteração administrativa do prenome do gênero. O desenvolvimento do trabalho ele se estruturou em 4 capítulos. No capítulo 2, intitulado O papel do ordenamento jurídico no tratamento da pessoa transgênero, foi feita uma abordagem a respeito da identidade de gênero e do conceito de transgênero, e foi apresentada a evolução do tratamento do transgênero no ordenamento jurídico brasileiro,
passando pela abordagem feita desde a medicina até o julgamento da ADI 4275. Em seguida, foi abordado o conceito de dignidade da pessoa humana, conjugado com os direitos da personalidade, né, que são valores básicos, né, do Estado Democrático de Direito, o que justifica a evolução do tratamento dado a esses indivíduos transgênero. Foram feitas considerações a respeito do nome e da identidade de gênero como direitos da personalidade e que, por isso, devem ser respeitados, com o objetivo de garantir a dignidade dos indivíduos que sofrem de transtorno de gênero. Posteriormente, foram analisados os princípios da segurança jurídica e da imutabilidade do nome, com base na teoria da análise estratégica do direito. Foi abordada a evolução do direito em relação ao transgênero, que levou a jurisprudência a entender pela necessidade de mitigação do princípio da imutabilidade do nome nesses casos, sem necessidade de autorização judicial, né? Isso aconteceu em razão da preservação da dignidade daqueles que sofrem do transtorno de gênero, com o objetivo de se determinar a paz e a felicidade dessas pessoas, né? Conforme defende a teoria de Gabrich. Foram analisados esses relevantes passos que o Poder Judiciário deu para a inclusão desse grupo de pessoas, que muitas vezes são preteridas nos espaços sociais, e que culminou, né, com a desjudicialização do procedimento de alteração do prenome e do gênero, que foi atribuído às serventias extrajudiciais. No capítulo 3, intitulado As alterações de prenome e gênero e o registro imobiliário, foi feita uma breve análise a respeito da atividade registral, com abordagem dos conceitos de autenticidade, segurança e eficácia. Posteriormente, foram trazidas as exceções ao princípio da imutabilidade do nome previstas no ordenamento jurídico brasileiro, ressaltando que essas alterações elas são admitidas em regra mediante ordem judicial, e a alteração pela via administrativa, no caso do transgênero, ela veio como uma verdadeira inovação no ordenamento jurídico brasileiro. Posteriormente, foi feita uma abordagem a respeito da finalidade do registro de imóveis, bem como os possíveis reflexos que essas alterações do prenome e do gênero podem trazer ao folho real. Isso foi feito a partir da análise dos princípios da publicidade, da especialidade subjetiva e da continuidade que regem o sistema registral imobiliário. Foi destacada a importância de se ter o nome atualizado na matrícula, com a finalidade de se atender aos princípios da segurança, autenticidade e eficácia. No capítulo 4, intitulado Provimento 73, do Conselho Nacional de Justiça e a Segurança do Registro Imobiliário, foram analisados os dispositivos do provimento 73, com esclarecimentos a respeito dos procedimentos a serem adotados pelos cartórios, né, de registro civil das pessoas naturais. Posteriormente, foram sugeridos procedimentos a serem adotados pelo registro de imóveis, já que não houve regulamentação do tema, e o provimento 73 foi totalmente omisso com relação a isso. Foi sugerido que os registros de imóveis sigam as regras gerais adotadas pelo provimento 73, devendo o ato ser praticado mediante requerimento escrito do interessado,
devendo essa alteração ser feita mediante averbação, né, na matrícula daqueles imóveis em que o interessado conste como proprietário. Claro, desde que comprovada a alteração perante o registro civil, através da apresentação, né, de certidão de nascimento ou certidão de casamento. No capítulo 5, intitulado Segurança Jurídica e Dignidade da Pessoa Humana Conjugadas, propostas de alteração ao provimento 73 do CNJ, foi feita uma abordagem a respeito da possibilidade de eventual confronto entre o princípio da segurança e o princípio da dignidade da pessoa humana, e foi apontado que essa situação deve ser solucionada através dos postulados, né, da razoabilidade, proporcionalidade. Além disso, foram apontadas, né, algumas falhas detectadas no provimento 78 do CNJ, como, por exemplo, a questão da ausência de determinação de comunicação das alterações do registro civil para as demais serventias, especialmente para o registro de imóveis. A questão da alteração administrativa ser admitida apenas ao transgênero maior de idade. Outra questão que foi abordada também foi sobre a necessidade de anuência do cônjuge para alteração do nome no assento de casamento. E foi abordado o fato de que essas falhas, elas podem impedir que o indivíduo transgênero usufrua plenamente de seu direito, né, à alteração do prenome e do gênero, de forma administrativa, além de colocar em risco a segurança registral. Passando para a conclusão, constatou-se, né, a importância de que essas alterações sejam, sim, efetuadas perante o registro de imóveis, tão logo efetuadas no registro civil das pessoas naturais. Constatou-se ainda que as alterações perante o registro de imóveis, elas são imprescindíveis a fim de preservar a dignidade da pessoa humana e preservar a confiabilidade do sistema registral. Atendendo, assim, né, ao trinômio da segurança, autenticidade e eficácia que regem todo o sistema registral brasileiro. Por fim, confirmou-se a hipótese proposta com a constatação de que o provimento 73, ele poderia, sim, ter sido mais detalhado e cuidadoso com seus dispositivos, a fim de melhor atender ao princípio, né, da dignidade da pessoa humana, sem deixar de lado a segurança jurídica, que é imperiosa para a vida em sociedade. Especialmente no que tange à alteração perante o registro de imóveis, poderia ter sido mais ter previsto explicitamente, né, essa comunicação da alteração do prenome e do gênero entre as serventias, além de trazer os procedimentos a serem adotados em nível nacional, já que essa incongruência de dados entre o registro de imóveis e o registro civil, ela pode acarretar, além de danos à honra, à imagem, à dignidade do transgênero, pode também trazer prejuízos a terceiros. Constatou-se, por fim, né, que o provimento ele foi um grande avanço em relação ao tema, mas que algumas das suas disposições elas mereciam um melhor detalhamento, já que elas podem fragilizar a confiança registral e até mesmo a dignidade dos indivíduos transgêneros, caso haja alguma contradição entre os dados. Essas eram as minhas considerações. Eu coloco-me à disposição para questionamentos e críticas. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Núbia. Utilizou bem o seu tempo e com base no artigo 151, inciso 3º do Regulamento Geral do Programa, eu passo a palavra para o doutor Aflaton, que tem até 20 minutos para fazer as suas considerações, eventuais arguições, e em seguida, também, pelo mesmo prazo, passarei a palavra para a Núbia. Recomendo, Núbia, que nesse momento esteja com caneta, papel, anotando e ficará a critério do Dr. Aflaton, se ele prefere o toque de bola ou fazer os comentários. Sinta-se em casa, por favor, Dr. Aflaton. Então, professor, muito obrigado pela palavra, professor Paulo Márcio. Eu, mais uma vez, me sinto muito em casa na FUMEC. Professor Sérgio Henrique Sandona, muito obrigado por essa honra de estar com vocês. Professor Bruno Bernardes, é isso? Eu estive na FUMEC várias vezes, mas com outros objetivos. Eu e a Núbia. Nós já frequentamos a FUMEC de longa data, e que bom que ela agora está aí com objetivo acadêmico, porque a academia precisa muito da Núbia. Ela é muito inteligente, estudiosa, responsável, e com certeza o que ela pega para fazer, ela faz bem feito. Então, Núbia, muito obrigado de você ter me convidado para a banca. As colegas aí, a Sandy e a Lilian, estão nos assistindo e nos ouvindo. Mas eu vou usar uma sistemática, eu não vou usar os 20 minutos, eu vou fazer só umas preliminares, e eu já detectei aqui uma questão de ordem técnica bem tranquila, que aí no final eu vou passar para a Núbia. Isso é normal também. A Núbia sabe que atualmente eu ando muito interessado na área da saúde. Então, eu tenho essa dedicação jurídica de longa data, e agora, mais recentemente, além da dedicação jurídica, eu venho atuando também na área da saúde. Então, para mim, foi uma honra dupla na área jurídica e também pelo fato da área da saúde e também registral. Então, eu vou começar de onde eu gosto de começar, e aqui no Brasil, em regra, sobretudo no Congresso Nacional, no Parlamento, e muitas vezes no próprio Poder Judiciário, um desconhecimento muito grande dos cartórios. Os cartórios são criação europeia. Então, nós recebemos isso da Europa. Os registros de imóveis brasileiros são semelhantes aos registros alemães. Só que o registro alemão começou no ano 1000, na Alta Idade Média, e isso chegou aqui no Brasil em 1864. Quase mais de 800 anos depois, o Brasil adotou o sistema alemão. O registro civil de pessoas naturais, cita-se muito a França, o Código francês do início do século, de 1804, o Código francês já mais que bicentenário, e depois de muita luta no Brasil Império, porque os registros brasileiros, eles eram eclesiásticos, eles eram nas pias batismais, os registros de nascimento, casamento, óbito. Evidentemente, naquele tempo, não tinha sequer o casamento homossexual, e muito menos transgênero. Mas essa origem é muito importante para dizer que o Brasil é muito jovem no aspecto registral, tanto no registro civil de pessoas naturais, que tem aí pouco mais de um século, começou a efetivar em 1888, quanto no registro de imóveis, que começou efetivamente no Brasil em 1864. Então, nós temos aí um século e meio, mais ou menos, de atos registrais, e, ultimamente, isso vem tomando novas formas. E essas novas formas que vem tomando, a Núbia atentou muito bem para a questão
dessa resolução do CNJ e dessa falta de conexão entre o registro de pessoas naturais e o registro de imóveis. E eu gosto de dizer, professor Sérgio, que existem 2 atos registrais que nenhum de nós está livre. O nascimento, e em consequência vem o nome, o registro de nascimento, o assento de nascimento, senão, juridicamente, nós estamos à margem do direito. Então, no nascimento, aí vem o nome, e evidentemente tem as consequências futuras, e o óbito. Nós podemos não ter propriedade, não podemos não casar, podemos não ter título protestado, nem abrir uma pessoa jurídica. Nunca vamos usar os outros cartórios, mas o nascimento e o óbito e as consequências, nome, tudo isso é inafastável. Então, esses 2 atos registrais, eles existirão para todas as pessoas, do passado, do presente e do futuro. Então, realmente, o RCPN, eu considero mais do que o registro da cidadania, é o registro da existência jurídica do ser humano. E o que a Núbia tentou muito bem são os consectários, que aí vem a questão do transgênero. E isso tem que ser comunicado com os outros registros. Eu venho pesquisando a nível mundial a questão, eu não encontrei nenhum país do mundo que tem 8 tipos de registro. Não é só pessoas naturais ou imóveis, tem outros tantos, e ainda tem a junta comercial. A junta comercial, professor Sérgio, ela é nomeada com a caneta do governador. Isso está na lei federal e no decreto federal. É o governador que nomeia os componentes da junta comercial, sem um concurso. Ele escolhe presidente, secretário, vogal e assim por diante. Os demais cartórios, que a Núbia tem o ofício de registro de imóveis e o Pessoas Naturais atualmente, através de concurso, e são concursos muito difíceis. E a Núbia foi no ponto, não tem conexão entre as atribuições. O CNJ não percebeu que o registro de pessoas naturais tem que ser conectado ao imóveis, como ela disse muito bem, e, evidentemente, ou eventualmente, até o registro civil de pessoas jurídicas ou a junta comercial, acaso a pessoa seja um empresário individual, não é? Então, essa falta de conexão que a Núbia tratou muito bem, ela é fundamental entre as atribuições, que, na minha avaliação, todos os cartórios se resumem em 2 grupos: registro de pessoas e registro de bens ou patrimônio. A Europa adora falar direito patrimonial. Então, ou primeiro, as pessoas, natural e jurídica, e o restante pode ser enquadrado no patrimônio ou bens material e imaterial, móvel e imóvel. Então, a Núbia, eu parabenizo você, Núbia, eu sei do seu esforço, do seu empenho, sei que você dedicou, seu orientador também, professor Paulo, professor Sérgio. Para fazer uma dissertação não é fácil. As pessoas acham que é fácil, mas não é. A academia, ela é completamente diferente de concurso. Porque o concurso, você tem que, em linguagem popular, decorar. Decorar código, súmula, lei, jurisprudência. Agora, na academia, a gente pensa, a academia raciocina. A gente precisa apresentar algo científico. Então, eu adoro a academia por isso. A academia faz a gente refletir e reformular os conceitos e apresentar os caminhos. Então, Núbia, eu te parabenizo. Eu tenho um ponto só para você, que é aquela questão, eu vou abrir aqui, é uma questão bem tranquila, porém necessária. Eu vou pegar aqui, lá na página, deixa eu pegar ela aqui, rapidinho aqui. Você acompanha, por favor, aí. Vou pegar lá na a página 16, que fala da resolução 1482/97, que é a resolução pioneira do Conselho Federal de Medicina. Essa resolução de 97, ela deu o start, o início na questão do transgênero,
no ponto de vista do CFM, aí depois você tratou de uma resolução na sequência de 2002, não é verdade? Achou aí na página 16? Então, essa resolução de 2002 revogou essa de 97. Aí, só a título complementar, porque é muito importante essa atualização, depois o CFM criou uma resolução em 2010, revogando essa de 2002, e atualmente, a resolução do CFM atual, parece que o CFM gosta de legislar igual o CNJ. O CFM também gosta de ficar atualizando as resoluções. Atualmente, é uma resolução de 2019. Eu vou pegar o número dela aqui, é muito bom essa atualização para a sua dissertação ficar em plena sintonia com a atualidade. Atualmente, é a resolução 2265 do Conselho Federal de Medicina, 2265, de 20 de setembro de 2019, referente ao transgênero e à cirurgia do transgênero. E é só isso que eu tenho para pontuar, para você colocar aí 100% atualizado, e te parabenizo mais uma vez, e devolvo a palavra, professor. Doutora Flaton, muito obrigado aí pelas suas considerações. Já passo a palavra aí para a Núbia. Obrigada, professor e colega Aflaton, pelas palavras a mim proferidas. Tenho muita admiração por você, pela sua competência junto aos registros de imóveis e também, além disso, agora atuando na área da saúde, né? Para quem não sabe, o Aflaton está fazendo não sei se eu posso dizer uma caridade, mas ele está construindo uma clínica para atender a idosos na cidade dele. Muito legal a iniciativa e de pessoas assim que o mundo está precisando. Quanto às considerações do professor Aflaton, eu havia me atentado a isso e mencionei de forma breve a respeito dessa resolução, apesar de inicialmente eu não ter citado ela explicitamente, mas através da CID, Classificação Estatística Internacional de Doença de Problemas de Saúde, a CID-11, né, que foi quando foi removido o termo transtorno de identidade de gênero do capítulo de doenças mentais, né, da organização. Essa resolução possibilitou isso, que fosse removido o termo doenças mentais pela Organização de Saúde na CID-11, que passou a constar, então, nas condições relacionadas à saúde sexual. Os transgêneros passaram a não ser mais vistos como portadores de distúrbios mentais e a situação passou a ser denominada incongruência de gênero. Mas eu me comprometo a, se for o caso, dar uma aprofundada nessa resolução e discorrer mais a respeito dela. Eu gostaria apenas de fazer algumas considerações aqui a respeito dessa questão da comunicação que não há, né, entre as serventias extrajudiciais. Existe essa falha entre as serventias, e eu acho que, nesse caso específico dos transgênero, talvez uma solução fosse uma introdução, um acréscimo no artigo 8º do provimento 73 do CNJ, para que o interessado declarasse ao registrador civil aquelas serventias ou aqueles imóveis que ele tem em nome dele, sob pena de responsabilidade, né, para que o registrador civil possa tomar as providências de comunicação
aos registros de imóveis através disso, enquanto existe essa falha, né, de não haver um sistema interligado entre as serventias extrajudiciais. Isso já acontece no registro civil com as anotações remissivas, né? Às vezes a pessoa casa ou falece em locais diferentes daquela onde ela foi registrada, e o registrador civil deve fazer essa comunicação, né? Chamada comunicação remissiva. Talvez seja esse um caminho a ser adotado a princípio, né? Para que essa comunicação seja feita com relação ao registro de imóveis. Como já foi dito, não existe um sistema interligado, né, entre as serventias, mas talvez uma ideia para a solução dessa questão fosse a utilização do modelo do CENIB, né, que é o modelo utilizado pelos juízos para poder comunicar as indisponibilidades, que a gente recebe as comunicações de indisponibilidade todos os dias no cartório, é muito rápido isso. Talvez fosse um modelo a ser adotado. Em âmbito, a gente utiliza também o malote digital, né, que talvez pudesse, não é um sistema de comunicação tão efetivo, mas ele é utilizado, a gente faz bastante uso dele para comunicação com o judiciário. Talvez também seja uma forma de facilitar esse intercâmbio. Outro modelo utilizado em âmbito estadual é a Central de Registro de Imóveis, porque que talvez pudesse ser adaptado também ao registro civil, porque na Central de Registro de Imóveis a gente consegue fazer buscas pelo CPF da pessoa, a gente sabe onde onde aquela pessoa tem imóvel, mas isso é só em âmbito estadual, em âmbito nacional ainda não existe essa intercomunicação. Então, eu queria fazer essas considerações a respeito do tema, que realmente é uma solução que tem que ser buscada, né? Essa comunicação entre as serventias. É de grande importância, assim como com os demais órgãos. Que eu acho que o CNJ não pensou a respeito disso e não é uma coisa tão simples. Eram essas as considerações que eu queria fazer a respeito. Mais uma vez, eu agradeço e estou à disposição para eventuais críticas ou mais questionamentos. Obrigado. Doutora Flaton? Para mim está muito bom. Eu estou satisfeito, professor, com as considerações da Núbia. Desejoso que ela siga em frente aí nas pesquisas acadêmicas, que ela tome gosto pela academia, assim como nós, professores, temos a alegria de estar na academia. Devolvo a palavra, professor. Muito obrigado. Quero aqui cumprimentar a minha querida amiga orientanda, doutora Natália Moraes, já tem um tempinho que não a vejo, uma alegria de tê-la aqui também prestigiando a apresentação da Núbia. Depois você abre a câmera aí, Natália, se puder, para a gente poder te ver e dar um alô aqui para nós. Professor Sérgio, com a palavra. Mais uma vez, agradecer o convite para estar nesse momento muito especial na trajetória da Núbia. Agradecer a você, professor Paulo Márcio, pelo convite, também a Núbia pelo convite. Cumprimentando aqui, mais uma vez, o professor Aflaton, agradecendo pela presença aqui hoje e as considerações ao trabalho da Núbia. Certamente, as considerações não se limitaram às de hoje, mas às de uma trajetória toda de acompanhamento à Núbia, o que faz com que sintamos em casa, né, com a presença do senhor aqui nessa banca. Cumprimentar aqui também a Natália, que entrou aqui, uma mestranda também que eu tenho um carinho especial por ela, e dizer da importância desse acompanhamento aqui pela Lília, pela Sandy, pela Natália, que são mestrandas do nosso programa. Eu que já tive a infelicidade de participar de uma banca sem a presença de ninguém, né, eu costumo dizer isso, e eu fico imaginando se alguém algum dia questionar a existência, a realização dessa banca,
nós não vamos ter testemunha, né, para comprovar. Então, a presença de vocês aqui e também do professor Bruno Bernardes, ela só efetiva, né, esse momento especial, que é o momento da apresentação pública da dissertação da Núbia. Professor Aflatão, é importante aclarar ao senhor que o nosso programa, de uns anos para cá, instalou a qualificação, a banca de qualificação. Não existia nos primórdios do nosso programa qualificação, e foi até uma batalha grande que eu tive para implantar a qualificação no nosso programa. Nós não temos tanta tradição de qualificação em mestrados, aquilo que existe muito nos doutorados, né, no Brasil, mas nós não temos tradição de bancas de qualificação nos mestrados. E eu nunca entendi, né, o fato de não ter a qualificação no mestrado. Não existia uma razão para não ter, né? Então, foi uma ideia, né, uma ideia positiva. Encontrei alguma resistência, né, resistência de alguns colegas, porque faz com que o trabalho seja maior dos professores, porque a gente chega para uma banca de qualificação tendo que fazer várias leituras do trabalho, da dissertação, e depois para a banca novas leituras, né, para saber se o mestrando de fato acolheu aquelas sugestões. E nas qualificações, as qualificações têm sido assim, 1h30, 2 horas de qualificação. Eu já participei de qualificação na FUMEC com 3 horas e meia de banca de qualificação. Aí depois uma maravilha, né? O mestrando faz os ajustes, vai para a banca e a banca é em meia hora. Aí o público externo que está acompanhando só a qualificação fala assim, nossa, mas que trabalho maravilhoso, né? Gastou só meia hora para defender, mas não sabe o que teve antes a qualificação, né? A qualificação que é interna, né? Ela é interna e não é aberta ao público em geral, exatamente para... o professor Paulo Márcio, a gente brinca muito, a gente fala assim, ó, é para os professores da casa ter oportunidade de colocar o dedo no olho do mestrando, no sentido mesmo de fazer todas as críticas, e críticas de forma aberta, né? Da apresentação, da forma de se expressar, da oratória do mestrando, até o último ponto lá da conclusão do trabalho do mestrando. E assim foi feito com a Núbia, né? Nós fizemos todas as considerações que a gente tinha que fazer na qualificação dela. A qualificação é também um exame, o mestrando ele pode ser reprovado na qualificação, e a Núbia foi aprovada na qualificação com as sugestões de ajuste, e aqui que torna o nosso trabalho muito mais suave. Por quê? Porque a grande tarefa nossa agora na qualificação, em especial dos professores da casa, é saber, e na releitura, ver se o mestrando acolheu ou não as sugestões que foram passadas durante a qualificação. E, Núbia, eu te dou os parabéns, né, e te agradeço o fato de você ter colhido todas as sugestões que eu te fiz durante a qualificação. Vi que você aprimorou ainda mais o trabalho da data da qualificação para a data de hoje. Refiz a contagem das fontes, né, que você sabe que eu sempre faço. A professora Aflatão não tinha participado de banca com ele, mas a professora Aflatão, eu conto as fontes aqui, ó, né? Então, aqui, ó, qualificação da Núbia, né? Qualificação da Núbia, eu fui lá contando, né? Que eu atualmente não durmo, porque eu estou com um bebê de 3 meses em casa, agora que eu não durmo mesmo, né? Então, eu estou com o Zandoninho aqui em casa, então eu fico lá contando as fontes, ó, né? E eu vi que a Núbia, isso aqui é da qualificação, eu vi que a Núbia tinha lá 88 fontes diferentes da qualificação, e agora, né, pulou para 100 fontes diversas, né? Então tá lá, ó. E a Núbia passou por todas as fontes. A Núbia usou livro eletrônico, usou revista, periódico, né? Usou 12 periódicos diferentes, usou mais um periódico da FUMEC, porque isso nos ajuda na avaliação do curso e da própria revista. Usou site, usou banco de teses e dissertações, citou 3 teses e dissertações, citou duas dissertações do nosso banco de teses e dissertações da FUMEC, o que também nos ajuda na qualificação, na avaliação do curso. É importante, né? Eu venho defendendo isso demais. O professor Paulo Márcio também tem me ajudado muito nessa defesa, que é a defesa de prestigiar as coisas da casa. Quando eu falo prestigiar as coisas da casa, são os estudos que fazemos aqui em Minas Gerais.
porque nós, mineiros, a gente é meio bobo, a gente valoriza muito de fora e valoriza pouco de dentro. Então, é importante a gente criar a cultura de citar os egressos, citar os colegas que aqui passaram, porque se a gente não criar essa cultura, amanhã o trabalho da Núbia, que está maravilhoso, ele vai ficar lá arquivado no nosso banco de tese e dissertações sem ninguém nunca citar. Né? Então, a gente precisa criar essa cultura, e a gente vem criando essa cultura. Então, a Núbia bem citou aí 2 colegas egressos aqui do programa, citou 7 julgados, 21 normas diferentes, analisou 21 normas diferentes, que não se resumiu a normas federais, mas normas também estaduais. Algo maravilhoso, a Núbia não deixou de fazer pesquisa em projeto de lei, que é algo que eu vim defendendo demais. A Núbia fez exame de 9 projetos de leis diferentes, ou seja, ela já projeta o trabalho dela até mesmo para o futuro, né? Fazendo uma crítica positiva e negativa diante desses projetos todos. Anais de evento, que é outra fonte também muito rica que a gente tem no Brasil, né? Os eventos, a começar pelo próprio Comped, que foi citado pela Núbia. Hoje o maior evento nacional do direito é o Comped. Hoje não, né? Já há alguns anos, né? Esse agora vai ser, inclusive, o 23º Comped seguido que eu participo, entre os nacionais e os internacionais. Então, a produção hoje é muito rica nos Compeds, e eu sempre faço questão de participar, porque é uma forma da gente manter interlocução com professores do país inteiro. Né? O Comped me proporcionou muita coisa, a começar pelas amizades, grandes amizades que eu fiz com professores do país inteiro, que se não fosse esse evento nacional, possivelmente, dificilmente a gente teria essa oportunidade, né, de fazer tantas parcerias, interlocuções com outros programas, né, e com outros professores de outros lugares do país. Autores da instituição, a Núbia citou autores da própria instituição, 5 autores da instituição, e direito comparado também. Ela fez um estudo, ainda que breve, né, mencionando também autores no direito comparado, autores de outros países. Então, a Núbia, né, do ponto de vista de fontes de pesquisa, ela foi completa. Né? É aquilo que eu sempre falo. O mestrando ele tem que fazer a dissertação. E o grande objetivo da dissertação é esgotar o assunto. Diferença para a tese. A tese eu tenho que ter a novidade. Né? Eu costumo dizer que o grande dilema de um doutorado é a entrada. Porque quando você vai entrar no doutorado, você já tem que indicar qual que é a tese. E a tese é o grande mistério, né? É o tema-problema que ninguém nunca trabalhou. Aqui, no mestrado, o objetivo é diferente. O objetivo é você escolher um assunto, que pode ser até um assunto de trabalho que já tenha sido discutido, mas a grande obrigação que você tem é esgotar o assunto, ou pelo menos a tentativa de esgotar o assunto. E para você tentar esgotar o assunto, você tem que passar por todas as fontes. E você passou, Núbia. Então, te dou os parabéns por isso. O seu trabalho está muito bem dividido, tem uma introdução bem feita, com tudo aquilo que tem que constar numa introdução, a abordagem do tema ao problema, os objetivos, que são os resumos dos capítulos, a indicação do marco teórico, as hipóteses, você colocou na sua introdução também, e o método e a metodologia. Eu vi antes também os mesmos itens no seu resumo. Então, resumo ok, introdução ok. Desenvolvimento muito bem dividido, tá? Sem nem tirar aquilo que era relevante, né? Você tem tudo que é relevante para a linha de raciocínio do seu tema-problema, e você fechou o trabalho com a conclusão e as referências. A conclusão, de fato, reforçando uma das hipóteses que você trouxe no início, que foram trabalhadas durante o seu desenvolvimento, e as referências todas de acordo com a ABNT. Tá? Eu não vi, no olhar atento que eu sempre faço, nenhum erro de ABNT no seu trabalho. Tá? E mais uma vez, eu te agradeço em relação a isso, porque você sabe que, além de professor de processo, eu também sou professor de metodologia, e eu entendo que é um cuidado que todos nós temos que ter, né, com as regras, né, básicas de padronização que é adotado no Brasil, e você teve esse cuidado, porque o seu trabalho também passa a ser uma referência para todos nós no nosso repositório institucional. Então, ele está com a ABNT de forma correta, isso é importante, né? Porque certamente vai ser referenciado por vários dos seus colegas que vão vir na sua sequência defender aqui o mestrado. Eu não tenho
perguntas a te fazer, Núbia. Todas as que eu tinha, eu te fiz durante a sua qualificação. Eu só tenho uma sugestão, que é algo que eu não cheguei a te falar na qualificação, que eu observei aqui agora, que foi uma sigla, a sigla LGBT. Eu estava pesquisando aqui e vi que, modernamente, a sigla teve um acréscimo, né? Agora é LGBTQIA+. É a sugestão que eu te faço para o trabalho ficar ainda mais atual, tá? Você mudar a sigla lá e agregar isso também durante o desenvolvimento do seu texto, tá? Que seriam essas letras, né? Na sigla, a sigla, de um tempo para cá, ela recebeu o acréscimo do QIA+. Então, seria importante você agregar isso também ao seu trabalho, mantendo ele ainda mais na atualidade, tá? Eu te agradeço mais uma vez, Núbia, o fato de você ter me convidado para a sua qualificação, e também aqui para a sua banca. Te digo que eu aprendi ainda mais, né, sobre direito notarial aqui com você, e te dou os parabéns por ter chegado nesse momento aqui cumprindo todos os requisitos, todas as disciplinas, né, durante o curso. E também dando os parabéns para o professor Paulo Márcio como seu orientador. O sucesso, né, o insucesso de qualquer trabalho se deve também ao orientador. Então, o sucesso do seu trabalho se deve também ao trabalho que eu sei que é feito sempre com muita responsabilidade pelo professor Paulo Márcio. Obrigado, professor Paulo Márcio. Muito obrigado, Núbia. Gostaria de agradecer, né, as palavras do professor Sérgio Zandona. Acatarei a sua sugestão, realmente não havia me atentado a isso. Gostaria de agradecer imensamente por todo o apoio, a contribuição e ensinamentos que o senhor sempre me passou durante o curso. Inclusive, tudo que eu sei de metodologia hoje se deve a você, porque eu fui sua aluna de metodologia e sei o quanto é criterioso com relação a isso. Inclusive, tive muito cuidado, exatamente porque sei dos seus critérios. Obrigada. Você teve 2 professores de policiano, né? O professor Bruno Bernardes e o professor Sérgio Zandona, o mafioso Sérgio Zandona. Exatamente. Bruno foi essencial também para isso, né, Bruno? Eu vou trazer o Bruno para a máfia, sabe? O Bruno não é da máfia. Porque quando ele for da máfia, vão ser 2 mafiosos na cola dos mestrandos e ninguém vai dar conta. Não vai mesmo, não. Cumprimentando o professor Bruno Bernardes também, né, por ter acompanhado a trajetória toda da Núbia, e dizer e reforçar aqui o meu agradecimento pessoal ao professor Bruno Bernardes, porque depois que ele começou a desenvolver o trabalho que ele vem desenvolvendo, os trabalhos todos da FUMEC vêm ganhando um nível de impressionar, a ponto de os nossos trabalhos estarem sendo citados até em outros países. Eu participei semana passada de uma banca de doutoramento em Braga, na Universidade do Minho, em Portugal, e tinha lá trabalhos de egressos nossos sendo citados. Então, mais uma vez, professor Bruno Bernardes, aqui fica o meu agradecimento, minha homenagem ao seu trabalho, que é um trabalho muito sério, tá? Que vem sendo desenvolvido aí no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho, estou satisfeito. Muito obrigado, professor Sérgio. Muito obrigado. E eu quero ter que registrar, e durante o prazo final para a conclusão, infelizmente eu fui acometido de Covid, e houve até necessidade da dilação do prazo pela Núbia, mas isso não retirou, né, a tranquilidade dela, né, a leveza e o compromisso para a conclusão da pesquisa. E também eu havia lhe recomendado o auxílio do professor Bruno, que muito contribuiu para o trabalho. Para não dizer, né, que tudo são flores, e até principalmente aproveitando aqui a presença da Sandy, da Lilian e da Natália, é um ponto que eu sempre falo, ok?
dá gosto de orientar trabalhos como o da Núbia, mas muito, né? Olha a Nath aí. Tá desligado seu áudio. Parabéns, Núbia, que orgulho ver grandes mestres reunidos e ver a minha amiga, que é um tema, até entrei no finalzinho, porque eu comentei com ela que é um tema que eu até mandei o tema para o professor Paulo Márcio, que eu vou escrever. Então, essas ponderações para mim também foram de grande valia e com certeza a dissertação dela vai ser citada na minha. Obrigada, Nath. Parabéns, estou muito feliz, viu, de estar aqui. Obrigada, que bom que você acompanhou aí. Tá desligado, Sérgio, o áudio. Mesmo porque, Nath, se você não citar a dissertação dela, eu vou mandar a máfia atrás de você. Aí, ó. Muito bom. Mas, voltando aqui, principalmente, né, repetindo aí para as mestrandas que estão prestigiando, nós sabemos, né, da guerra aí, do dia a dia, da Núbia, mas é uma pena um trabalho dessa grandeza a gente não conseguir, né, não poder render todos os encômios, porque, infelizmente, né, a Núbia não conseguiu publicar um trabalho qualis A ou B. Então, é uma formalidade institucional que nós respeitamos, e a importância. Sandy, Natália, Lilian, aproveitem as oportunidades de publicação, porque é um trabalho de extrema qualidade como esse da Núbia, mas a distinção, infelizmente, não é somente pela qualidade da dissertação e também da média de 90%, Sérgio, é isso? 90%, mas também pela importância da publicação em um nível, em um artigo de periódico, revista B ou A. Então, isso não retira, muito ao contrário, a qualidade da dissertação, a performance da Núbia no curso, mas da importância, sim, da publicação, e considerando que vocês fazem vários trabalhos durante o curso, não deixá-los hibernando nos HDs. Então, é uma pena, viu, Núbia, porque merecia. Quero deixar registrado aqui que merecia muita a distinção. Estou até antecipando o resultado aqui, mas eu já proponho. Eu apresentei, eu até mandei para a Cláudia. Pode falar, Núbia. Isso que o senhor está falando, requisito para a conclusão do mestrado. Na certidão. Não estou entendendo. Aqui, na certidão consta que você apresentou publicação em outra classificação, mas para que você... Como assim? Vejamos. São duas coisas diferentes. Uma coisa... Será que eu não enviei? Eu posso não ter enviado? Não, você enviou. Mestrado, pode falar, Sérgio. Para a conclusão do mestrado, todo mestrando no mestrado da FUMEC tem que ter uma publicação e tem que ter um trabalho técnico para concluir o mestrado. E você atingiu esse requisito. Para a distinção na banca... Ah, sim, entendi. Agora entendi. Nossa, que susto. Não, porque é uma pena, Núbia, entendi. A gente pegar um trabalho de extremíssima qualidade. Eu estou até aqui antecipando o meu resultado, é claro, mas é mais aqui mesmo como também uma orientação para a Sandy, para a Lilian, da importância. A nossa revista Mérito, ela é B, não é, Sérgio? B1. B1. Está subindo para A agora. Então, vejamos. Dói a gente não poder aprovar com distinção. Mas fazendo... Obrigada. Jus, e foi uma falha minha. Realmente poderia ter me atentado mais a isso. Não, você fez um trabalho numa disciplina minha que eu acho que você não publicou, que foi muito bom. Um trabalho na disciplina lá de inovação. Eu até falei para vocês publicarem. Foi verdade. O senhor orientou mesmo. Mas eu tenho eu até preciso melhorar isso, que eu nunca acho que os meus trabalhos estão bons o suficiente para poder
submeter chama até isso a de publicação, síndrome do eu preciso impostor. confiar mais nisso. Então, sim, então uma pena. Eu, até aqui, pela economicidade, eu proponho, evidentemente, aqui submeto aos pares, a aprovação da Núbia, infelizmente sem distinção, mas eu gostaria, né, já de passar a palavra ao doutor Aflaton e em seguida ao professor Sérgio. Professor Paulo Márcio, professor Sérgio Zandona, professor Bruno, Núbia e colegas. Nós, professores, Núbia, também precisamos publicar. E nós, professores, temos que publicar em dobro. Então, se a gente tivesse conversado mais, eu tenho artigos, e você também tem trabalhos, o professor já disse, poderíamos ter publicado juntos, porque o Qualis A precisa de um doutor. Você pode publicar em Qualis B, agora o Qualis A, você pode publicar em dupla ou até trio, mas tem que ter pelo menos um professor doutor. Se a gente tivesse comunicado, poderíamos ter até publicado. Eu acabei de ter um artigo meu, acabou de ser aceito na revista Direito da Cidade, da UERJ, a UERJ do Rio de Janeiro. É Qualis A1. Então, eu fiz esse artigo no final do ano passado e a UERJ aceitou, né? Então, a gente não pode ter medo de publicar. A gente, pelo contrário, a gente tem que se encorajar e publicar nas revistas. Isso é muito importante, o professor Paulo Márcio tratou disso muito bem, e isso não impede você, Núbia, de publicar. Não deu certo agora, mas podemos fazê-lo. Sim, com certeza. Faremos. Mesmo porque, né, o professor Aflaton bem sabe disso, o professor Paulo Márcio também, os nossos cursos eles são avaliados de acordo com os critérios, né? Um dos critérios fortes que tem a CAPES para avaliar os cursos são as publicações. E aí vai o alerta do professor Aflaton, quando ele fala assim, Núbias, você não publicou até então numa B ou numa revista A, mas ainda tem oportunidade. E tem sim, e deve, como o professor Aflaton falou. Por quê? Porque os nossos cursos também são avaliados pela trajetória dos egressos. Então, uma vez que você terminou o curso aqui, você está tatuando no seu corpo, figurativamente, a palavra FUMEC para o resto da sua vida. Então, o resto da sua vida, toda a sua produção vai ser relevante para o nosso programa. Então, continue publicando, né? E busque a publicação em revistas B, revistas A. Acolha o convite do professor Aflaton de publicar em coautoria com ele, com o professor Paulo Márcio. Se quiser me dar a honra também de publicar em conjunto comigo, vou ficar muito feliz, né? Mas continue publicando, porque isso vai ser importante para as notas, né, do nosso PPGD. E antecipando aqui a minha nota, professor Paulo Márcio, nota não, né, porque a gente aboliu a nota na banca, hoje é só critério, eu acompanho a posição pela aprovação da Núbia, também sentido pelo fato de não termos aqui, por critérios objetivos, a oportunidade de estabelecer a distinção. Fica a distinção moral, viu, Núbia? Ótimo. Importante isso e um grande incentivo para eu continuar produzindo. Sem dúvida. Só para fins mesmo da gravação, eu acredito que eu não ouvi, doutor Aflaton, o resultado. Está aprovadíssima. Ótimo. Muito obrigado. Então, obrigada. Em conclusão, ao fechamento aqui dos nossos trabalhos, eu proclamo o resultado da aprovação, declarando mestra em Direito, Instituições Sociais, Direito e Democracia, da Núbia, agora mestra Núbia Rezende Salomé. As palmas aí. Muito obrigada a todos. Comemore bastante. Obrigada. E te passo a palavra para as suas considerações finais. Estou muito feliz com a aprovação, com a presença de todos aqui. Agradeço imensamente as palavras. São muito incentivadoras e me animam a continuar produzindo, a continuar estudando.
Ontem mesmo, conversando aqui com meu pai e com a minha mãe, eu falei, ai, será que eu ainda vou continuar nessa área, estudando, escrevendo, mas acho que eu não consigo parar e, se Deus quiser, publicaremos muitos artigos juntos ainda. Parabéns, viu, Núbia? Obrigada a todos, a cada um aqui, de coração. Professor Paulo Márcio, antes de encerrar, eu pediria, Claro. o professor Bruno, que é um especialista também em tecnologia, eu não sei se ele teria condição de tirar uma foto nossa, depois me mandar para as redes sociais, nossa. Agora, a Lilian aparecer também, a Lilian está de ladinho ali. Lilian, aparece aí, Lilian. Parece que ela não tá. Ah, tá. Vamos lá, hein? Todo mundo em X. Muito bem. Só marcar no Instagram. Manda para mim, Bruno. Tá indo agora para todo mundo já. Doutora Flaton, suas considerações finais, por favor. Professor Paulo Márcio, muito obrigado. Professor Sérgio Henriques, muito obrigado. Professor Bruno, Núbia, mais uma vez, meus parabéns. Não pare por aqui. Vamos entender que esse mestrado vai ser um início e você tem muito a colaborar com a academia, você é muito capaz, é uma pessoa exemplar. Eu tenho você como um exemplo de colega, de pessoa estudiosa, responsável, muito capaz. Conte comigo e vamos em frente, temos muito o que fazer. Ótimo. Então, desejo ter uma boa tarde a todos vocês, um excelente final de semana. Declaro encerrados os trabalhos, eu concluí aqui a gravação.